E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Lofrano, estudante do curso de licenciatura em Geografia do IEFSU de Poços de Caldas e bolsista do PIBID, e vou estar auxiliando e ajudando vocês a fazerem os PETs, né, a trabalhar nessa semana. E a aula de hoje vai ser da semana 2 com a unidade temática O Sujeito e Seu Lugar no Mundo. O objeto de conhecimento seria a formação territorial do Brasil. Habilidade seria analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreender os conflitos e essas tensões históricas e contemporâneas que nos trazem até hoje. Os conteúdos relacionados são a formação do território brasileiro, fluxos econômicos, movimentos migratórios internos e externos. Movimentos migratórios são os principais motivos de sobrevivência, catástrofes naturais, guerras, epidemias ou melhores condições de vida, entre outros. O tema seria a ocupação e organização do território brasileiro. Caro estudante, nessa semana você vai compreender a importância dos fluxos migratórios na ocupação do território brasileiro. Compreender que a produção cafeeira criou condições para o início da industrialização. Aqui tem um texto que vai ajudar vocês a trabalhar nas atividades abaixo. Eu vou estar lendo para vocês. A partir de 1530, o plantio da cana-de-açúcar marcou o início de uma ocupação mais efetiva na América Portuguesa. No século XVI, os colonos utilizaram a mão de obra escravizada na produção canavieira. No século XVII, com a população indígena já bastante reduzida, a principal mão de obra foi de africanos. Nesse período foram desenvolvidos os primeiros núcleos urbanos, com destaque para o litoral da atual região Nordeste. Já no final do século XVII, foram encontradas as primeiras jazidas de ouro no interior, aqui em Minas Gerais, a nosso estado, né? Diferentemente da sociedade canavieira, cuja população estava essencialmente concentrada nas fazendas e engenhos, a sociedade mineradora era mais urbana. Dela fazia parte comerciantes, funcionários públicos, profissionais liberais e trabalhadores escravizados. Já com o esgotamento dessas jazidas, devido à intensa exploração, a lavoura de café se expandiu. A crescente procura pelo produto no mercado internacional estimulou a produção no Brasil. A mão de obra utilizada na lavoura cafeira foi garantida graças ao fluxo constante e crescente de escravizados africanos trazidos para o Brasil. Com a expansão da cafeicultura, a distância entre as principais áreas produtoras e os portos foram aumentando, o que estimulou o desenvolvimento de meios de transportes mais eficientes. Aí que vem essa modernidade, né, gente? Conforme a necessidade de algumas coisas, isso sempre vai mudando. Foram construídas, então, as primeiras ferrovias do país, concentradas no atual estado de São Paulo. Com a abolição da escravidão em 1888, o governo brasileiro incentivou a migração europeia, pois aumentou a demanda por mão de obra em áreas de agropecuária e mineração. Italianos e alemães começaram a chegar aqui no Brasil. Já em 1908, o primeiro navio japonês chegou em São Paulo. Esses imigrantes formam nesse estado a maior comunidade japonesa fora do Japão no mundo. A partir de 1930, ocorreu um declínio progressivo da imigração. O Brasil hoje, devido aos diferentes movimentos de entrada e saída de estrangeiros, é um país miscigenado e diversificado na arquitetura, na culinária e nas artes. Diversos povos formaram a população brasileira. Aqui eles deixam um link para um vídeo, caso vocês tenham interesse, o texto de onde foi tirado e tal. Gente, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar uns conceitos aqui na atividade que eu queria explicar para vocês guardarem bastante esses conceitos. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar seria imigração, que é o movimento de chegada, que é pessoas vindo de outros países. E emigração é quem está saindo do país, entenderam? E o estrangeiro seria quem vem de fora e vem para o nosso país ou vai para outro país. Isso são os estrangeiros, certo? Aqui na atividade 1, ele mostra um gráfico para a gente, de acordo com os povos, e mais ou menos a quantidade. E aqui na questão a imigração do Brasil intensificou a partir de 1850. Aqui vocês vão observar o gráfico. Na A, vocês vão citar os principais estrangeiros que migraram para o Brasil. Aí vocês vão olhar aqui na tabelinha, aqui no gráfico, e ver quais que são os maiores. Na B,
Como foi a participação dos japoneses nesse fluxo? Vocês vão dar uma olhada aqui, ó, os japoneses. Vocês viram se foram alta, baixa e tal. O texto também já tem um pouquinho dessa resposta, se vocês pegarem. Já na 2, a gente vai trabalhar sobre o fluxo de café. Aqui na 2 fala, o cultivo de café expandiu-se rapidamente, ocupando áreas do interior do território. Além do Rio de Janeiro, outro estado que teve o cultivo do café como uma atividade econômica foi muito importante. Aqui tem as opções. No texto a gente já trabalhou falando sobre as ferrovias, sempre ficar relacionando essa parte, entendeu? O texto é um auxílio para essas atividades. Na 3, vocês vão ler a música e relacionar a música com o período histórico e as atividades econômicas descritas na música. Aí aqui tem as opções e vocês fazem uma relação aqui. Sempre frisando essa parte aqui, ó. Vocês relacionam essa parte aqui e é legal porque essa matéria ela está interligada com a história. Eu acho que vocês já devem ter estudado um pouco sobre isso. É bem interessante. Na 4, seria, no século XVII, ao mesmo tempo que a economia canavieira se desenvolvia e a pecuária avançava em direção ao interior da região do Brasil, onde é o norte, foram exploradas as drogas do sertão, provocando a expansão do território português para as áreas que pertenciam à Espanha. Na letra A, o que seriam essas drogas do sertão? E depois, cite outros produtos extraídos da Amazônia que tinham grande procura no mercado europeu. A gente já estudou sobre isso, na letra da música também tem um pouco dessas referências. Uma dica que eu dou para vocês seriam, um dos produtos que foram bastante extraídos para a Europa é o que deu o nome hoje ao Brasil. É um dos nomes que deram o nome ao Brasil, certo? Na 5, vocês vão falar, vai ler essa notícia, né, que o Brasil registra mais de 700 mil imigrantes entre 2010 e 2018. Aqui, na letra A, ele vai falar qual o continente de origem dos imigrantes que vieram para o Brasil em 2018. Cite 2 motivos que favorecem essa migração. Aqui, no começo do texto, ele já dá uma dica para a gente, entendeu? Vocês vão ter que fazer uma pesquisa rápida, coisa simples. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal, curta o vídeo e mande para os seus amigos. Até a próxima!